Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema começa hoje o conclave que escolherá o novo Papa da Igreja. O texto bíblico, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 ao 4. Aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, admoesto-os a pastorearem o rebanho de Deus, que foi confiado aos vossos cuidados. Cuidem do rebanho não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com o desejo de servir. Não sejam dominadores dos que estão sob os vossos cuidados, mas sejam um exemplo para todo o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vós recebereis a coroa da glória. Esse texto bíblico foi escrito pelo apóstolo São Pedro e deve servir de parâmetro de inspiração a todos os que têm algum ministério na igreja. A partir de hoje, a qualquer momento, a Igreja terá um novo Papa. Como já dissemos aqui diversas vezes, o Papa não deve ser um político no sentido ideológico do termo, mas terá que ser necessariamente o pastor do imenso rebanho de Cristo, confiado aos seus cuidados. Esse texto bíblico é muito claro, mostrando como devem ser todos os que exercem algum ministério na Igreja, e de modo especial o Papa. Reparem bem nesta admoestação do apóstolo Pedro. Nela está o antídoto necessário e eficaz contra a doença do clericalismo, de dominação do clero sobre as ovelhas do rebanho. Aqui está o remédio contra qualquer tipo de abuso opressor clerical sobre as pessoas. O remédio que não deixa o clericalismo se instalar, ou que o cura caso já esteja instalado. Está aqui. Não sejam dominadores das pessoas que estão sob os vossos cuidados. Não pastoreiem o rebanho por obrigação, mas por livre vontade. E não façam isto por ganância, mas como um serviço. O texto é claro e nele está dito tudo, não havendo necessidade de nenhum aporte. Às vezes fico pensando na estrutura clerical onde se assenta o Vaticano, como um país independente dentro da cidade de Roma. E a Cúria Romana, com suas dezenas de órgãos que auxiliam o Papa na administração da Igreja. Penso em tudo isso e chego à conclusão de quanto um simples homem que dirige toda essa estrutura, que mais parece um gigantesco transatlântico difícil de manobrar, como este homem, o Papa, deve se sentir frágil para carregar tamanho peso. A tentação do poder e da glória mundana é enorme. A fuga para o clericalismo e a dominação é outra tentação. E uma outra tentação é de se colocar no lugar que é próprio de Jesus, porque o Papa e todo o seu staff estão sentados no topo desse poder que, como no olho do furacão do clericalismo. Esta é a primeira coisa que penso. A segunda coisa é a confrontação que faço dessa estrutura descomunal que se tornou a Igreja, com a seríssima advertência de Jesus, quando viu seus apóstolos discutindo sobre qual deles seria o maior e teria mais poderes. Jesus foi claro e taxativo ao dizer a eles: os chefes das nações dominam sobre elas, mas não seja assim entre vós. Aquele de vós que for o maior, faça-se o último de todos e seja o serviçal de todos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 24 ao 26, e Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 25 ao 27. Ser o serviçal e o escravo de todos, isto é o que Jesus mandou que os seus apóstolos fossem. Ao longo de sua história, a Igreja foi se acomodando e fazendo aliança com o poder mundano, e alguns papas foram se deixando corromper pelo poder no mundo.
Um dos muitos títulos do Papa é este: Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Oremos para que seja, de fato e na prática, o servo de todos, não somente no título. Oremos todos pela nossa conversão pessoal. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.